Então, para fecharmos aqui o nosso tema dessa 15ª semana, nós vamos falar sobre o nosso Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. Coloquei aqui para vocês, gente, uma breve introdução para vocês saberem, primeiro, por que nós temos programas nacionais de direitos humanos. Isso foi um para-casa que os países que participaram lá daquela Conferência Mundial em Viena tiveram, e o Brasil fez o para-casa, né? E aí eu explico aqui. As nossas temos 3 versões, estamos atualmente na 3ª, mas é bom saber, isso aqui já caiu, por exemplo, na prova de Minas, essas datas no governo de quem foi. Então, ainda que a banca foque no PNDH3, ela pode pedir essas informações básicas dos anteriores, né? O nosso estudo ele não pode ser alienado, digamos assim. Então, nós tivemos as 2 primeiras versões no governo Fernando Henrique, que pegou muita gente, porque ninguém nunca para pensar nisso, né? PNDH1 foi em 96, PNDH2 em 2002, e o PNDH3 no governo Lula, não foi no governo Dilma, governo Lula, em 2009, foi o primeiro da América Latina e o 3º do mundo. Então, são informações bobinhas, mas que às vezes as bancas trazem. A recomendação foi feita lá na Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, em 93. E dos grandes objetivos é justamente obrigarem os países a estabelecerem metas de proteção de direitos humanos, a pensarem, né, em como é que eles colocariam em prática o que está previsto, o que está garantido em tratados internacionais. Aí eu coloco aqui para vocês os números dos decretos, um resuminho do que tinha em cada um, mas o nosso grande foco para a prova de vocês agora em São Paulo é o PNDH3, que foi aprovado. Primeiro que eu quero que vocês se lembrem. Os programas nacionais de direitos humanos não são aprovados por lei, também já caiu em prova. Todos os poderes, a ideia é que todos os poderes devem participar, têm obrigações, mas quem elabora e aprova é o executivo, e é o presidente da República, especificamente, que o faz através de decreto. Informação simples que te faz ganhar uma questão. Então, não é pelo Congresso Nacional, não é por lei, é por decreto. O decreto que aprovou o PNDH3 é o decreto 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Os programas anteriores foram criticados por serem muito vagos. O PNDH3 já é mais detalhista, deixa bem claro o que é para fazer, quem deve fazer, né? Então, é enorme. Às vezes, os alunos perguntam, basta ler o decreto 7.037? A meu ver, não basta. Coloquei aqui para vocês, além disso, não acho que tem que ficar lendo as ações, qual órgão que é responsável, mas eu coloco um pouco além aqui, inclusive, gente, a introdução dos eixos é muito rica. Eu não perderia a chance de ler isso, porque te dá base teórica para várias discussões que podem ser feitas na prova discursiva, na prova oral, né? Então, são argumentos, são dados, é interessante. Então, pelo menos uma leitura eu faria do texto todo e depois eu focaria para decorar. O que tem que decorar do PNDH3? Os 6 eixos orientadores e as diretrizes. Não tem como fugir disso. O que a banca faz? Mistura tudo. Pega a diretriz de um eixo, diz que é de outro, e o grande foco, o eixo da segurança pública, como veremos aqui, né? Então, ele tem 6 eixos orientadores, 25 diretrizes, 82 objetivos estratégicos, 521 linhas de ações com previsão dos responsáveis para quem vai concretizar essas ações. Isso já acho perda de tempo, mas vou mostrar aqui para vocês o que eu peguei, porque considero relevante e que, né, já apareceu em questões. Esses temas foram super discutidos. Nós tivemos uma ampla discussão nacional, várias conferências,
e às vezes as bancas mencionam isso, né? Chamaram universidades, chamaram a sociedade civil para discutir. Claro que a versão final ficou como a presidência quis, não é? Mas houve sim uma ampla discussão do tema por parte da sociedade civil, de ONGs, de universidades, e isso às vezes é questionado em prova. Uma das características mais marcantes é a transversalidade, a gente vai ver nas diretrizes, nos objetivos. Então, direitos humanos, nós temos que enxergá-los não como uma matéria isolada, né, ou que precisamos de políticas públicas só de direitos humanos. Não, nós temos que incluir isso em várias áreas. Várias políticas de vários temas têm que pensar junto com essa preocupação de proteção de direitos humanos, né? Então, o que eles chamam de interação democrática, de transversalidade. É uma matéria que vai transpassar várias outras, que vai estar presente em várias políticas públicas. O foco no combate às desigualdades, violência, melhoria da segurança pública e acesso à justiça, direito à memória e à verdade, que nós vamos ver aqui, são os grandes eixos orientadores. Chamei a atenção de vocês para o eixo orientador 4, que se refere à segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, e reforço aqui, a introdução aos eixos é muito rica e acho que vale a pena a leitura. Para revisar, basta ler aqui o decreto, ó, que ele já tem os eixos com as diretrizes. Mas o que eu coloquei aqui para vocês? Ah, professora, não vou conseguir ler tudo. O que eu leio? Leia só o decreto e vai na fé. Professora, separei um tempo, vou ler o capítulo. Então, você vai ler aqui a introdução aos eixos orientadores, né, para compreender por que eles pensaram nessas diretrizes, nesses objetivos, nessas ações estratégicas que estão aqui naquele eixo. Então, quais são os nossos eixos orientadores? Primeiro, interação democrática entre Estado civil, e sociedade civil. Então, primeiro aqui uma ideia mais aberta de concretização da própria democracia, de instrumentos que possibilitem isso, não é? Então, eles explicam todo o processo que nós tivemos de redemocratização do país, o surgimento das ONGs, a participação de sindicatos, de outras organizações da sociedade civil que contribuíram muito, e o início do diálogo, da preocupação com essa proteção de direitos humanos, né? Então, uma das finalidades é justamente trazer mais mecanismos de participação popular. E aí, depois de fazer a introdução, essa ideia de fortalecimento da democracia participativa, vem aqui a diretriz, e eu coloquei também objetivos estratégicos. O grande foco, como eu disse, né, são as diretrizes, mas, eventualmente, as bancas também perguntam sobre objetivos estratégicos. Você tem que conseguir pensar por temas para ficar mais fácil, né? Então, para conversarmos aqui, para não ficar um vídeo enorme e eu ficar lendo coisa para vocês, que não é o objetivo, eu vou ensiná-los aqui, eu vou mostrar para vocês como eu raciocínio sobre a matéria, porque pode ajudá-los, né? Então, o que você tem que pensar? Primeiro, nessas 6 grandes áreas. Uma preocupação inicial com a democracia, com a aproximação entre a sociedade e o Estado, com instrumentos que possibilitem a participação democrática. Então, o que nós temos aqui nesse eixo como diretriz? Temos 3 diretrizes. Primeiro, interação democrática entre Estado e sociedade civil, como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Primeiro, quero que vocês chamem a atenção, chamem a atenção, não. Espera aí, gente, deixa eu respirar, que quando eu começo essa enrolação de palavras, vamos lá, vamos reorganizar. Prestem atenção nas palavras que são utilizadas. Às vezes, a diretriz, ela já repete uma palavra-chave do próprio eixo, aí fica fácil. Então, primeiro eixo, pense em democracia, e vocês vão ver que as diretrizes se referem à própria democracia, né? Isso funciona em todos.
Então, a primeira, interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Nos lembra o próprio título do eixo, né? Interação democrática entre Estado e sociedade civil. Praticamente copiou aqui. A diretriz 2, fortalecimento dos direitos humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de interação democrática. Nós já vimos que a transversalidade é uma característica marcante do PNDH 3 e isso faz parte de um objetivo de interação democrática. Diretriz 3, integração e ampliação dos sistemas de informações em direitos humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. Como que eu participo mais de um Estado que se pretende democrático? Fiscalizando. Como é que eu vou saber quais são os meus direitos? Acessando informações, não é? O Estado tem que me garantir acesso a informações para eu aprender e poder cobrar, fiscalizar o Estado para ver se ele está garantindo esses direitos. São as diretrizes do primeiro eixo. Eixo número 2, desenvolvimento e direitos humanos. Em que nós estamos pensando aqui? Guardem especialmente a palavra desenvolvimento e lembrem-se que não é qualquer desenvolvimento. É um desenvolvimento sustentável, porque aí te ajuda a lembrar de uma das grandes preocupações desse eixo, que é a proteção do meio ambiente. O que vem como diretriz aqui? Diretriz 4. Efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Então, é uma explicação de como deve ser esse desenvolvimento, que se pretende sustentável. Então, isso é do eixo 2. Qualquer coisa relacionada a desenvolvimento é no eixo 2. Diretriz 5, valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento. Não tem como errar, gente. Se aparece isso aqui na prova e diz que é do eixo 1, você já sabe que não, que é mentira. O eixo 1 é democracia. O foco no desenvolvimento é no eixo 2. Diretriz 6, promover e proteger os direitos ambientais, se o desenvolvimento é sustentável, preocupação com direitos ambientais, como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos. Inclusive, já temos isso na própria Constituição, artigo 225, não é? A ideia de direito transgeracional, nós temos que usar agora, mas pensando nas gerações futuras, tem que garantir esse meio ambiente às gerações futuras. Eixo orientador 3. Universalizar direitos em um contexto de desigualdades. De que vocês vão se lembrar aqui? Igualdade, concretização da igualdade, todo tipo de política pública para concretização da igualdade. Que além do direito à igualdade, nós temos também um direito à diferença. Então, qualquer política nesse sentido, proteção de minorias e grupos vulneráveis, se encaixa aqui. Olha como fica fácil de identificar, né? Como dizem os alunos, professora, eu queria te levar na hora da prova, né? Qualquer dúvida eu perguntava. Infelizmente não dá, né, gente? Se a gente tivesse pelo menos uma comunicação aí, né? Mas não tem jeito. Então, às vezes eu insisto para ver se você se lembra da minha voz falando sobre a matéria, que às vezes ajuda. Diretriz 7. Garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena. Como que eu tenho cidadania plena? Garantia do direito à igualdade e também do direito à diferença. É o Estado reconhecer as diferenças, é o Estado olhar para as necessidades de cada um, ter aquele olhar mais sensível, inclusivo, que a gente viu que é típico da proteção das minorias e grupos vulneráveis. Diretriz 8, promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral de forma não discriminatória, assegurando o seu direito de opinião e participação. Diretriz 9, combate às desigualdades estruturais. Entra aqui, por exemplo, a questão do racismo estrutural,
que vem sendo tão debatida, não é? Garantia da igualdade na diversidade. Para mim, é o que marca esse eixo, é igualdade na diversidade. Todas as políticas que eles mencionarem que tem a ver com isso, você vai encaixar no eixo 3. Como é que eu garanto dignidade, cidadania plena para alguém? Garantindo igualdade na diversidade. Eixo 3. Eixo 4, o que mais nos interessa, o que mais é cobrado em carreiras policiais, por uma questão óbvia. Segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Especialmente essas diretrizes aqui, ó, vocês têm que decorar, é o que mais cai, gente. De longe, em provas de polícia, o que eles mais perguntam são essas diretrizes do eixo 4. Diretriz 11, democratização e modernização do sistema de segurança pública. Diretriz 12, transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Então, segurança pública, tudo que envolve segurança pública, justiça, acesso à justiça, é do eixo 4. Diretriz 13, prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos. Então, aqui também eles chamam a atenção para o combate à violência. Diretriz 14, combate à violência institucional com ênfase na erradicação da tortura e redução da letalidade policial e carcerária. Diretriz 15, garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas. Então, tudo tem a ver com segurança pública, o próprio combate à violência e acesso à justiça. Diretriz 16, modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à privação da liberdade e melhoria do sistema penitenciário. Diretriz 17, promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo para o conhecimento, a garantia e a defesa de direitos. Então, são as nossas diretrizes do eixo 4, em provas, especialmente essas são cobradas, tá? Em provas para carreiras policiais, atenção especial às diretrizes do eixo 4. Eixo 5, educação e cultura em direitos humanos. Diretriz 18, efetivação das diretrizes e dos princípios da Política Nacional de Educação em Direitos Humanos para fortalecer uma cultura de direitos humanos. Aqui também fica fácil. Falou educação, vem a palavra educação, é do eixo educação e cultura. Diretriz 19, fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas instituições formadoras. Diretriz 20, reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção dos direitos humanos. Educação não formal é a que acontece através de outros órgãos e instituições que não a escola. Então, pensa, por exemplo, em igreja, sindicato, associação de bairro. Diretriz 21, promoção da educação em direitos humanos no serviço público. Diretriz 22, garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para a consolidação de uma cultura em direitos humanos. Se não aparece a palavra educação, aparece cultura. Não tem dúvida. Apareceram essas diretrizes, eixo 5. Por fim, o eixo 6, direito à memória e à verdade, e aqui uma preocupação, especialmente com a transição que nós tivemos de um regime ditatorial para um regime democrático, e o que deveria ter acontecido, que no nosso caso, né, muita coisa não aconteceu, a sociedade tem direito de conhecer a sua história, de conhecer a verdade, é isso que eles estão chamando a atenção aqui. A Corte já condenou o Brasil em 2 casos por causa da nossa lei de anistia, né, que não está de acordo com os direitos humanos. Então, estamos devendo aí em termos de proteção de direitos humanos. Diretriz 23, reconhecimento da memória e da verdade como direito humano da cidadania e dever do Estado. Diretriz 24, preservação da memória histórica e construção pública da verdade. Diretriz 25, modernização da legislação relacionada com promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia. Todas as diretrizes falam em memória e verdade. Então, fica tranquilo, né, para
encaixar. A implementação dessas políticas vai ser pelos órgãos que são indicados no texto, e aí, gente, deve haver um envolvimento de todos os poderes, tá? Não é só o executivo, todos devem participar, eles vão convidar todos a participarem, todos os poderes, em todas as esferas, e também a sociedade civil, nós também temos responsabilidade, né, em relação a isso. As metas, prazos e recursos serão definidos em planos de ação de direitos humanos, grifem aqui, ó, bianuais. Tem pegadinha, sabe aquelas questões ordinárias? É esse tipo, eles colocam aqui, ao invés de bianuais, anuais, fica errado, bianuais. E é isso, aí vocês, quem tiver um tempinho aí a mais, faça a leitura da introdução dos eixos. Se a coisa estiver muito ruim, foca nisso que nós lemos aqui, que é suficiente para vocês acertarem a maioria das questões. O que eu acho é que esse texto é muito enriquecedor e ajuda, inclusive, em questões discursivas, né? Por isso que eu incentivo a leitura. Aí eu coloquei no finalzinho aqui, só para vocês saberem, que nós temos um Conselho Nacional de Direitos Humanos, não tem previsão, inclusive, na prova de vocês, mas gosto de mencionar, ele não está nos padrões da ONU, a ONU diz que os países devem criar instituições nacionais de direitos humanos, não é como é o nosso Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? Ele não cumpre os requisitos, é o que nós temos, e tomara que isso melhore. Eles, inclusive, convidaram o Valério Mazzuoli para ele ajudar na estruturação de uma instituição nacional de direitos humanos. Ele foi designado como um consultor ad hoc para ver o que o Brasil, quais as medidas que deveriam ser tomadas para que o Brasil conseguisse criar, cumprindo os requisitos da ONU, uma instituição de direito nacional de direitos humanos. Tomara que dê certo, né? Que em breve tenhamos aí uma instituição nacional. Por enquanto, o que nós temos é um Conselho Nacional de Direitos Humanos, tá? Então é isso. Fechamos direitos humanos no Brasil. Na próxima semana, a gente fala sobre o Programa Estadual de Direitos Humanos e a Lei de Liberdade Econômica, que eu não faço a menor ideia do que está fazendo em um edital de direitos humanos, mas se está lá, nós vamos ver, né, o que pode chamar a atenção do examinador. Ótimos estudos para vocês. Daqui a pouco eu volto com a resolução das nossas questões. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo.